Louvado seja o nome do Senhor, porque somos uma família, né? E aí um vai ajudando o outro, um vai incentivando o outro, e nós vamos seguindo firme para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Antes de chegar em João, eu quero ler com você Filipenses capítulo 2. Pode colocar aí, Benjamin, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 1. Você pode olhar por aqui para não precisar abrir a sua Bíblia, né, para não desmarcar João. Então você pode acompanhar aqui. Que diz assim no versículo 1. Portanto, se por... Não é o versículo 1 que eu quero ler, é o versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, Jesus tinha o que, igreja? Plenamente a natureza de Deus. Não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou. Diga comigo. Por isso, Deus também. Levanta assim a mão comigo. O exaltou. Aleluia. Aleluia. E esse texto diz que Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Glória a Deus. Pense no homem mais rico do mundo, o milionário da face da terra. O nome de Jesus é superior a ele. Glória a Deus. Pense no maior profeta que a Bíblia já contou. O nome de Jesus é superior ao dele. Aleluia. A Cristo foi dado um nome sobre todo nome. Ele foi exaltado. A mais elevada posição. Ou seja, não existe posição alguma acima da posição que Jesus está, a não ser a do Pai. Amém? Não existe, pastora, os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins. Não existe ninguém que está em posição mais elevada do que Jesus Cristo. E foi o próprio Pai quem o exaltou. Amém? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todos os que estão nos céus, todos os seres celestiais se dobram e se dobrarão diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que estão na terra, todos os seres viventes, todos aqueles que estão aqui na terra vivos, se dobram e se dobrarão. E que não se dobram, ainda se dobrarão no grande dia do Senhor. E todos que estão debaixo da terra também se dobrarão diante do nome do Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é extraordinária. A Tua palavra a Bíblia diz lá em Hebreus, que é como uma faca de 2 gumes, corta de um lado e corta do outro. Faz divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E consegue, tem poder, tem autoridade para discernir o mais profundo, as profundezas do coração, da motivação e intenção humana. E nós queremos te pedir que a Tua palavra hoje reine neste lugar. A Tua palavra reine neste lugar. A Tua palavra seja autoritativa neste lugar. A Tua palavra tenha liberdade neste lugar. Em nome de Jesus de Nazaré.
Porque nós reconhecemos que a tua palavra é Jesus Cristo revelado. Aleluia. É assim que oramos, Paizinho querido. E já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vimos quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, falando da pessoa de Cristo, né? De como Cristo, sendo Deus, decidiu. Amém, irmão? Decidiu se humilhar. Cristo, ele decidiu se entregar na cruz do Calvário. Pastora, mas não era um propósito do Pai? Era um propósito do Pai, mas precisava da obediência de Cristo. Amém? Se Cristo dissesse, não, Pai, eu não quero ir, Deus não poderia o forçar. Então, Cristo decidiu se entregar. Cristo decidiu se doar para o propósito do seu Pai ser estabelecido. E a Bíblia diz aqui que mesmo sendo Deus, sendo plenamente, oh aleluia, essa palavra ela entrou no meu coração esses dias, sendo plenamente igual à natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. O que significa isso? Cristo era Deus, Cristo estava na Trindade, sendo a segunda pessoa da Trindade, tendo poder, tendo autoridade, tendo glória, recebendo honra dos seres celestiais. E mesmo sendo igual a Deus na forma de homem, irmãos, ele tinha direito, porque ele era Deus, dizia assim, Senhor, eu não quero passar por isso, Pai. Ou então dizer, Pai, eu vou usar a minha divindade, eu vou usar a minha glória, o meu poder de Deus, porque eu não vou passar isso na carne. Mas ele decidiu se esvaziar. Ele decidiu passar pelo processo. Porque ele sabia que o propósito era maior do que o processo. O propósito pelo qual Jesus seria esmagado, Jesus seria humilhado, era muito maior do que o processo. O propósito até hoje ecoa. Amém? O propósito está salvando vidas pelo mundo afora. O propósito de Cristo ser crucificado está atraindo pessoas para a cruz até hoje. O processo acabou. Foi sofrido, foi dolorido, ele sangrou, ele suou sangue, ele chorou, ele sentiu muita dor, Meu Deus, eu nem consigo imaginar. Mas o processo passou. E o propósito continua. O propósito continua alcançando vidas. O propósito continua levantando discípulos. O propósito continua levantando, suportando a igreja. O propósito pelo qual Jesus foi crucificado continua suportando, levantando, encorajando, edificando a minha e a sua vida. Amém, queridos? Quando eu olho para esse texto, eu digo, Senhor, como assim, Jesus? O Senhor tinha todo o poder, toda a autoridade e o Senhor se esvaziou. Tem uma canção que eu já ouvi tanto tempo aqui na igreja e ela faz parte da minha vida. Em um momento assim bem crucial, de decisões bem pontuais, o Senhor falava muito comigo nessa canção. Que diz assim, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar de todos os meus títulos, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti, Jesus.
texto, eu lembro dessa música, eu digo, Senhor, o Senhor decidiu se esvaziar, irmãos, para cumprir um propósito muito maior. Quando eu olho para esse texto de Filipenses, eu vejo um Cristo, agora aqui em João, um Cristo que já era ressurreto, um Cristo que já havia enfrentado a morte e já havia vencido a morte, já tinha ressuscitado e ainda estava com os seus discípulos para quê? Para que eles fossem encorajados a permanecer. Um Cristo que era Deus, um Cristo que era todo-poderoso, um Cristo que era plenamente igual à natureza de Deus. E estava ainda atrás dos homens para encorajá-los. Vamos ler agora João capítulo 21, é porque eu não tenho tanto tempo, mas eu queria ler o 20, para te mostrar o que aconteceu a partir do versículo 19. Você lê em casa, por favor. Cristo chegou naquele ambiente, né? Tomé, na sua dúvida, na sua incredulidade, não cria que era Cristo ali. E o Senhor, ele foi se mostrar para ele. E o Senhor fala aqui, irmão, no capítulo 20, a partir do verso 19, coisas assim muito pontuais. Eu queria ler rapidamente, diz assim: chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, João, capítulo 20, verso 19. E cerrada as portas estavam trancadas, fechadas, aqui diz cerradas. Onde estavam os discípulos com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Verso 26 diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos e com eles Tomé. Chegou Jesus estando às portas, o que, queridos? Fechadas, trancadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui no verso 20, Jesus chega, eles estão reunidos, estão com medo dos judeus, a perseguição havia começado.
E eles estavam temendo agora o que iria acontecer. O mestre havia morrido. E agora? E Jesus chega às portas trancadas. Jesus chega, entra e diz: paz seja convosco. Eles temendo, eles morrendo de medo. E chega o Senhor dos Senhores e diz: paz seja convosco. Oh, glória! Jesus é incrível. E eles vendo aquela aparição de Jesus e se deleitam na sua presença. Mas Tomé não estava. Tomé diz: não, eu não creio de jeito nenhum. Só creio se eu ver o furo do cravo, se eu colocar o dedo no lado dele, aí eu vou crer que é Jesus. E Jesus, mais uma vez, irmãos, eu olho para esse texto e digo: esse Jesus era Deus. Esse Jesus era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é e era igualmente a natureza do Pai. E Jesus estava ali voltando para aqueles homens, para aqueles discípulos, muitos incrédulos, muitos temerosos, mesmo tendo passado 3 anos e meio com Cristo, temiam agora a perseguição, temiam agora o que seria deles. E Cristo vai ao encontro desses homens para mais uma vez trazer propósito. Amém, igreja? Amém. Para mais uma vez trazer propósito. No capítulo 21, verso 1 diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Deixa eu ler aqui na versão King James, que eu acho melhor. João capítulo 21, tá bom? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. Pedro não tinha mais satisfação em ser um discípulo. Pedro agora queria voltar à velha vida. Pescar, voltar a ser quem ele era, porque o mestre havia morrido. Irmãos, eu acho tremendo, eu acho muito lindo. Quando Jesus, mais uma vez, chega aqui, Jesus agora chega de forma bem diferente. E aí ele fala assim, os discípulos falam assim, e eles o encorajam: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Aí Jesus amavelmente disse. Então Jesus orientou-os: lançai a rede para o lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Amém? Só consegue perceber que é o Senhor quem o ama, querido. Eu acho lindo essa observação da palavra. O discípulo que mais o amava, o discípulo que recostava a cabeça no seu peito, que sempre estava ali, no afago de Cristo. Quando Jesus diz isso, ele olha para Pedro e diz assim: é o Senhor. Amém, igreja? Aí aqui no versículo 7, assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele ouviu aquele discípulo dizer isso, pois havia tirado e lançou... Não, peraí, viu, irmãos? Pedro ouviu, assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu, trazei algum dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, vinde e tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou o peixe e fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Cristo apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Eu quero parar aqui. Eles estavam, capítulo 20, trancafiados, amedrontados, paralisados, decepcionados, frustrados, com vontade de largar tudo. E Cristo entra e diz: a paz seja convosco. Amém? Qualquer momento, irmão, seja de frustração, seja de tristeza, de decepção, de desespero, o nosso Jesus é o príncipe da paz. Amém? Ele é o príncipe da paz. Jesus chega dizendo: paz seja convosco. Daqui em outro momento, eles estão indo pescar. Pedro não sabe o que fazer. Os discípulos se confiam em Pedro, esperam em Pedro uma direção. E agora? O que é que a gente vai fazer? Para onde iremos? O que iremos fazer? E ali Cristo, no capítulo 20, sopra sobre eles o ruache, o Espírito. Amém, queridos? O Senhor disse assim: recebam o Espírito Santo. E mesmo ainda, Cristo dizendo: receba o Espírito Santo, esses homens ainda estão amedrontados. No capítulo 21, ele está aqui mais uma vez, agora manifestando a sua graciosa presença. E eles ali sem saber o que faz, tentaram pescar, já estava pela manhã, não pegaram nada. E aí aparece Jesus. Eles não percebem que era Jesus. E Jesus fala: moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles dizem: não pescamos nada. Jesus dá a direção, eles lançam a rede e ali vem 153 grandes peixes. E Jesus, na hora que dá a direção, já está na praia, já fez uma fogueirinha, já botou peixes para assar, já preparou um pão e já está aguardando eles à mesa. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso porque Jesus podia dizer assim: não acredito que vocês ainda não estão crendo. Mas pelo contrário, Jesus os chamou à mesa. Jesus o chamou à comunhão. Jesus o chamou para fazer um de jejum. Fiquem aqui, tragam mais peixes, venham fazer o de jejum de vocês. E dá a eles peixe e dá a eles pão. E fica com eles. E o discípulo que mais o ama percebe: não, esse aí é o Senhor, esse é o Senhor. E eles ficam tão constrangidos, irmão, porque a presença do Senhor, ela nos constrange. Eles ficam tão constrangidos com a presença de Cristo que eles não têm coragem de dizer assim: eu só queria tirar uma dúvida, Jesus, é o Senhor mesmo? Até porque no íntimo deles, eles sabem que é Jesus. Só que nesse momento a fé desses homens
ainda não está uma fé consistente. E eu acho maravilhoso, irmãos, que Cristo sendo plenamente a natureza do seu Pai, sendo Deus igualmente ao Pai, sendo Deus igualmente ao Espírito, Ele mais uma vez, mesmo agora tendo sido ressuscitado, tendo recebido um nome sobre todo nome, tendo recebido toda a autoridade e todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, Jesus vai ao encontro daqueles mesmos homens que andou com ele 3 anos e meio, que viu o processo, que passaram pelo processo, mas que ainda não estavam vivendo o propósito, e Jesus vai para liberar propósito, para afirmar propósito, para afirmar chamado, para declarar sobre eles comunhão. Talvez se fosse eu, se fosse você, não vou mais perder tempo com esse pessoal, nada. Já apareci para eles, já mostrei a Tomé o buraco da minha mão, o buraco do meu lado. Eles ainda não conseguem se mover no propósito. Jesus ama. Quando nós não conseguimos entender o propósito, e conseguimos, mesmo sem entender, ir a Ele, buscar a Ele, ter comunhão com Ele. Eles estavam ali fazendo uma coisa que eles já não faziam mais. Agora, na altura do campeonato, irmãos, esses homens já eram discípulos, esses homens já eram homens cheios, já eram pessoas que o Senhor operava através dele, com eles. Eles viram milagres, eles viram sinais, eles viram maravilhas. E nesse momento aqui, esses homens pareciam que ainda não tinham conseguido entender nada. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mais uma vez, na forma de homem, ressurreto agora, com o seu corpo glorificado, vai ter com os seus discípulos, prepara a mesa. E através da sua comunhão, perceba que agora Jesus nos falou assim: receba unção, receba poder. Sai agora e vão pregar, vão fazer isso, aquilo, outro. Não. Jesus apenas dissera a eles que isso vai acontecer em Atos, que eles agora se reunissem e fossem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas o que Jesus agora está apresentando aqui nesse texto é que Jesus sentou com eles e foi jantar. Jesus foi ter um momento de comunhão com eles. Jesus foi fazer o ordinário. Você entende? Foi fazer o comum. Sentar com eles, comer com eles, ter comunhão com eles. Naquela comunhão eles perceberam que era Jesus. E a partir daquela comunhão, Jesus começou a falar coisas que iriam acontecer agora a respeito deles. O que você está falando, pastora? Que eu ainda não consegui entender. Talvez alguns estejam olhando para mim e não entendi ainda. Nem sempre Jesus, irmão, vai impulsionar o pastor para pegar o óleo e derramar sobre a sua cabeça. Nem sempre Jesus vai pegar você e fazer você ser cheio do Espírito Santo e você ficar aqui falando em línguas. Tem momentos que Jesus vai entrar por essa porta, vai sentar conosco e apenas vai ter comunhão conosco. E essa comunhão é tão poderosa. Essa comunhão de estar com o Senhor à mesa é tão poderoso que aqueles homens agora, irmãos, que estavam
temendo, que estavam frustrados, que estavam desanimados, que estavam entristecidos, são corroborados, são encorajados. Não é só sobre o milagre dos 153 grandes peixes. Jesus fez aquele milagre ali naqueles dias. Eles não tinham o que comer. Eles não tinham alimento. Jesus perguntou, tem alimento? Vocês têm comida? Não, não temos. E Jesus dá a direção para eles e ali acontece um grande milagre. 153 grandes peixes são pescados e a rede dessa vez não se arrebenta. Porque quando a gente vê lá em Mateus, Marcos, a rede se arrebenta que os peixes vão se perdendo. Agora não. Mas Jesus vem e prepara para eles uma mesa e chama eles para ter comunhão. Sentem-se aqui. Vamos jantar. No versículo 15, diz assim, após tomarem o de jejum ou o jantar, Jesus questionou a Simão Pedro. Olha aí, chegando aos questionamentos agora. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Olha como Jesus elevou o nível agora do amor a Pedro. Perceba, irmãos, que esse nível de diálogo só pode acontecer na comunhão. Amém? Esse tipo de diálogo profundo só acontece na comunhão. Aí Pedro fala assim, respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro aqui estava sendo restaurado. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Aí outra vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou agora angustiado. Por Jesus haver perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. As mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus indagou Pedro agora. Agora, essas conversas profundas, irmãos, só tem como acontecer na comunhão à mesa. Amém? Conversas profundas acontecem na mesa da comunhão. Por isso que eu e você temos que saber onde estamos indo, que mesa estamos sentando, que tipo de conversa estamos tendo, quem está doutrinando o meu coração. Jesus ali, querido, agora não queria envergonhar, não queria descabriar, como a gente fala aqui no Nordeste, não queria constranger com um teor de ofensa. Jesus agora queria restaurar Pedro, a quem o traiu, a quem o negou 3 vezes. E olha para esse cálculo que Jesus faz. O que negou 3 vezes, Jesus dá uma responsabilidade a esse homem na mesa da comunhão. Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Tu sabes, apacenta as minhas ovelhas, até ele se angustiar e dizer, Senhor, tu conheces todas as coisas. E o Senhor o comissiona nessa hora. Jesus diz, apacente as minhas ovelhas. A maior demonstração de amor de Deus para com Deus é nós apacentarmos as ovelhas de Cristo. É amarmos
aquilo que Ele ama, amarmos quem Ele ama. Aí você pode dizer, pastora, eu tenho que amar o meu irmão. É até mandamento, né? É até mandamento. Mas não se resume só ao irmão. Jesus ama a muitos que estão lá fora. Amém? Jesus ama muitos, milhares que estão lá fora. Órfãos, viúvas, perdidos, alcoólatras, prostitutas. Jesus os ama. E quando Jesus chama Pedro a essa responsabilidade, o apóstolo Pedro, Jesus está chamando a igreja. Igreja, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor? Só aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador? Todos a quem Ele ama. Quando Cristo chama Pedro, Pedro, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Cristo está falando assim, igreja, ame a quem eu amo. Cuide um dos outros. Zele pelo bem-estar um dos outros. E cuide daqueles que ainda virão. Irmãos, quando Cristo está chamando Pedro para essa conversa profunda de intimidade na mesa da comunhão, Pedro está sendo a igreja. Pedro está tipificando a igreja. Você me ama, igreja? Cuide daquilo que eu cuido. Ame aquilo que eu amo. Amém, queridos? Quando Cristo chama Pedro aqui, Cristo comissiona Pedro para uma tarefa sublime, que é cuidar. Porque naturalmente nós queremos ser cuidados. Não é assim? Naturalmente nós queremos ser cuidados. Queremos ser amados, queremos ser quistos, queremos ser visitados, mas o contrário, às vezes, nós não conseguimos desenvolver. E Cristo está chamando Pedro e a sua igreja, a mim e a você, desenvolva o amor. Amém, irmãos? Vocês estão aqui ou vocês foram embora? Desenvolva o amor, cuide um dos outros, cuide de quem eu amo, gaste tempo amando, gaste a sua vida me servindo com amor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aí no verso 18 diz assim, em verdade, eu te afirmo, quando eras mais moço, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá, conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. No versículo 20 diz, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus mais amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Lá na ceia, né? Porque ele está só contando o que aconteceu na ceia. Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe responde, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Eu acho lindo isso. Pedro, curiosinho,
Senhor, quem é esse? Quanto é esse homem? O que você vai fazer? O Senhor disse, se eu quiser, Pedro, que ele fique vivo até a minha vinda, o que lhe importa, Pedro? Apenas segue-me. Porque naquela hora Pedro havia parado de seguir. Os discípulos haviam parado de seguir. Os discípulos estavam amedrontados. E Cristo chega ali, serve a ceia, serve a janta, melhor, o jantar, que a professora de português falou que não é janta, é jantar. O jantar, come com eles, serve. Aquele que tem um nome sobre todo nome, mais uma vez está servindo. Mais uma vez, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mais uma vez, Cristo está servindo. Irmão, como é difícil muitas vezes entender que o propósito de Cristo está se cumprindo ainda em nós. Enquanto você serve, o propósito de Cristo está se cumprindo. Enquanto você ama, o propósito de Cristo está se cumprindo. Enquanto você cuida, o propósito de Cristo está se cumprindo. A gente olha para essa palavra, a gente acha que Cristo queria só fazer milagre de peixes. Cristo podia fazer tudo o que ele quisesse ali. Mas Cristo, na verdade, queria trazer uma lição àqueles homens. Uma lição a mim e a você nessa noite. Enquanto eu amo as pessoas, enquanto eu amo aqueles que me perseguem, enquanto eu oro por eles, enquanto eu não me distraio com aquilo que estão falando contra, com aquilo que estão levantando, o propósito de Cristo está se cumprindo em mim e através de mim. Enquanto eu estou servindo a igreja do Senhor, a minha igreja local, com amor, com zelo, com temor, independente de quem não gosta, de quem acha ruim, eu estou servindo, o propósito de Cristo está se cumprindo. E nós não podemos parar, queridos. Nós não podemos ficar como os discípulos estavam ali, sem saber o que fazer. Volto a pescar? Vou fazer o quê? O que que eu faço, Senhor? Existe um propósito, porque já aconteceu um processo. Cristo já pagou um alto preço, um preço de sangue, onde ninguém podia pagar. Cristo pagou para eu e você agora servirmos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção. Meu irmão, pare de perder tempo, meu querido. Pare de olhar para os defeitos, irmãos. Pedro vai ali e faz, Senhor, quanto a esse homem, o que o Senhor quer fazer? Cristo fala, não importa, Pedro, apenas segue-me. Quanto a ti, segue-me. Ei, igreja, Cristo está falando, para de se importar com as circunstâncias. Apenas segue. Segue Cristo. Às vezes nós queremos ficar querendo explicações. Ah, Jesus, por que se levantaram contra mim? Ah, Jesus, por que fizeram isso comigo? Ah, Jesus, logo eu. Ah, Jesus, eu que sou mais humilhado. Ei, apenas segue. Jesus disse, apenas segue. Amém, queridos? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, para. Deixa eu parafrasear Jesus. Me permitam, por favor. Pedro, para de brincadeira. O que eu quiser fazer, eu faço. Eu sou Deus. Jesus está falando ali a Pedro.
Mas quanto a você, que foi chamado para ser apóstolo da igreja, quanto a você, que foi chamado para ser pescador de alma, ei, quanto a mim e a vocês, que foram chamados para ser edificadores do reino, que foram chamados para ser sacerdócio real, quanto a mim e a você, não podemos nos apegar com essas coisas, devemos apenas seguir com amor, seguir com serviço, com compromisso, intencionalmente fazendo o que a Bíblia diz. E quem não está gostando, não nos importa, eu preciso seguir Jesus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa movimentar essa palavra dentro do meio do seu coração. Eu queria falar um pouquinho mais, mas eu não posso, eu preciso respeitar o horário. Mas eu oro que o Espírito Santo de Deus movimente essa palavra dentro de nós. Não é sobre o milagre dos 153 peixes, grandes peixes. Mas é sobre ser chamado. É sobre ser chamado a seguir Jesus. Jesus, em certa ocasião, falou assim: aquele que quer vir após mim. Faça o que, igreja? Hã? E o que mais? É sobre isso. É sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Que possamos, em nome de Jesus Cristo. Ah, pastora, você nem orou para a multiplicação dos peixes no meu aquário, no meu mar, no meu rio. Você nem orou para a multiplicação dos peixes na minha conta bancária. Qual é a nota que tem peixe na cédula? R$100, né? Todo mundo quer uma oração para que os peixes multipliquem. O peixe multiplique, Senhor. Mas a partir do momento que eu me levanto do comodismo, do medo, amém? Do conformismo espiritual, me levanto e digo: Senhor, não importa o que é, quem é, como foi, quem está dizendo, quem está falando, eu vou te seguir. Quando eu me levanto para seguir Cristo Jesus, escute, é Cristo Jesus que se responsabiliza por tudo, irmão. Todas as coisas que eu e você precisa, enquanto você serve, Cristo providencia. Aplauda o Senhor Jesus. Pastor Luciano, você possa orar por nós.